Agora sim! Bem-vindos para mais uma aula magna. Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre bioética e a recusa de tratamentos com sangue, para além dos testemunhas de Jeová. No final do ano passado, para quem acompanhou, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os pacientes testemunhas de Jeová eles têm o direito de recusar a transfusão de sangue, garantindo assim a autonomia e a liberdade religiosa. Mas, como eu sempre digo em bioética, né, para quem me acompanha, quem dera se as leis resolvessem todos os nossos problemas éticos, né? É claro que as leis são importantíssimas, são nossas aliadas na tomada de decisão, mas elas não dissolvem os problemas éticos do nosso dia a dia. Então, visto que, por exemplo, se a gente pensar aqui no nosso caso do testemunho de Jeová, essa decisão favorável do Supremo Tribunal para as testemunhas de Jeová não resolve o problema do respeito à autonomia a esses pacientes. O mesmo acontece com a lei do aborto legal. O acesso a esse procedimento continua um desafio. Então, a gente precisa ainda continuar discutindo e debatendo para que, de fato, o respeito à autonomia aconteça. E aí eu deixo uma provocação aqui para vocês, né? Ser autônomo é o mesmo que ser respeitado como um agente autônomo? Não, né? A gente se considera aqui autônomo e autodeterminante da nossa própria vida, mas nem sempre as pessoas respeitam a nossa autonomia. E a bioética, ela vai trabalhar com respeito à autonomia. E para eu respeitar o outro, eu preciso conhecer o universo dele, que é distinto, que é diferente da minha visão de mundo. Então eu preciso estar aberto ao outro, aberto para experimentar novas lentes, aberto para enxergar novas formas no mundo. E é por isso que a gente está aqui hoje, para ampliar essas nossas perspectivas. Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou professora Lumaira, eu sou enfermeira, sou doutora em bioética e saúde coletiva. Hoje eu sou professora da UFRJ de bioética e sou coordenadora pedagógica de um projeto da Fiocruz que trabalha com promoção da saúde nas favelas do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre esse tema importantíssimo, né? E eu queria aproveitar, antes de eu dar sequência aqui, para agradecer as inscrições. Eu fico muito feliz quando tem muita gente interessada pela bioética, mas ainda mais pela diversidade do público. E aqui nós temos metade, metade, eu diria, porque geralmente nas aulas aqui de bioética a gente tem uma grande maioria de profissionais da saúde e uma outra parcela de outras áreas. Dessa vez a gente tem meio a meio, então isso me deixou muito feliz, porque a bioética é justamente esse encontro de saberes. A bioética é uma disciplina interdisciplinar que vai refletir sobre tudo que envolve a vida e o viver. E aí, hoje, especificamente, para quem não é da área, né, da saúde, não entende os termos da bioética, só para contextualizar, né? Hoje a gente vai falar de bioética clínica. Bioética clínica é uma área da bioética. Bioética é essa área macro que vai discutir a vida e o viver. A bioética clínica é esse ramo da bioética que vai trabalhar especificamente com resoluções de problemas éticos na área da saúde. Então, a bioética clínica, ela vai trabalhar com deliberação moral, a gente vai trabalhar com a tomada de decisão que seja prudente e responsável, mesmo em contextos de incertezas, né? Se eu estou falando que a gente está lidando com problemas éticos, problemas bioéticos, a gente está lidando com incertezas. Então, a gente precisa aprender a decidir. Para a gente aprender a decidir, eu trouxe um caso para a gente deliberar junto. Porque é assim que a gente aprende a deliberar, né? Deliberando. Deixa eu compartilhar minha tela. E aí eu quero que vocês me ajudem aqui neste caso. Bom, vocês estão enxergando? A tela foi? Pronto. Clarissa tem 47 anos. Ela é testemunha de Jeová, casada, tem dois filhos, mora no interior de Minas Gerais. Sofreu um acidente e fraturou o membro inferior direito. Ela precisa agendar uma cirurgia e ela expressou a recusa à transfusão sanguínea. O ortopedista do hospital em que ela se encontra recusa a operar sem a possibilidade de transfusão de sangue. A cidade é muito pequena, não tem outro ortopedista disponível. E aí, como proceder? Queria trabalhar com vocês a deliberação moral e nas minhas aulas, né, de bioética clínica, eu uso um método do bioticista Diego Gracia, que é um espanhol, que traz um passo a passo ali que ajuda a gente a tomar decisões prudentes e responsáveis. Então, ele sempre
ele sempre divide a deliberação moral assim. Primeiro a gente discute sobre os fatos da situação. Então, somente os fatos, o que é um fato ali neste caso. Depois a gente discute sobre os valores. Porque com os fatos a gente não tem discordância. Se a gente fala que a cadeira é azul, ela é azul e ponto. Ok? Então, a gente discute os fatos primeiro, que há um consenso nos fatos. Depois a gente vai discutir valores. O que a gente discorda é no campo dos valores, né? Cada um tem sua visão de mundo, cada um tem seus valores, suas crenças. Então, a gente vai discutir quais são os valores em conflito. Depois de determinar quais são os valores em conflito, que a gente passa para a deliberação dos deveres, que são as ações intermediárias, né? Os cursos intermediários esperados para a gente caminhar com o desfecho dessa situação. Então, pensando aqui nos fatos, né? Claro, eu coloquei poucas coisas, né? Poucos fatos, então a gente precisa explorar mais. O que que vocês gostariam de saber mais sobre a Clarissa para a gente investigar e tomar uma decisão prudente e responsável? Alguém? O que que vocês acham interessante da gente investigar aqui? Ou tá bom de fatos? Angélica, pode falar, Angélica. Levantou a mão? Então, boa noite a todos. A Clarissa, ela vai fazer uma cirurgia, só que não é emergencial, não é? Isso, Não é saber se é, urgente. exato, saber se é de emergência ou não é um fato E- importante. Aqui não é de emergência. O que mais que é bom saber? Levi. Clarissa, ela tem dois filhos. Esses dois filhos são de maiores. Sim, são maiores. Eu tô inventando essa parte, viu, gente? É um caso fictício. O que mais que é importante saber de fatos da vida da Clarissa? Alguém mais? Não? Eu. Pode falar, Luan. É importante saber se o ortopedista ele se recusou a operar sem a possibilidade de sangue por não aceitar ou por desconhecer as opções terapêuticas que existem. Muito bem, muito bem. Então, entender os motivos dessa recusa, né, a operar sem a possibilidade de sangue, muito bem. Também perguntaria se esse hospital tem contato com a Coli, que logo mais, para quem não conhece, vai entender quem é. Então, também perguntaria se já tem um contato, se já teve algum histórico de contato ali, né, com outros pacientes possíveis que passaram por ali. Que mais? Perguntaria se a cidade. Onde é a cidade vizinha, né? Se é uma cidade pequena, sempre tem uma cidade maior de referência. Há quanto tempo? Porque se a situação complica e precisa de uma emergência ou uma situação de urgência e precisar de um hospital maior, não sei. Pensar nessas possibilidades, né? Qual a cidade vizinha maior? Há quanto tempo tá? Lá tem outras tecnologias disponíveis? Lá tem a relação com a Coli ou não tem? Enfim, investigaria também esse contexto. O que mais? Olá, tudo Se ela bem? está consciente É, no ato, na recusa terapêutica também, né? Se a Clarissa está consciente e esclarecida sobre essa recusa. O tem que como me mais? escutar? Tem quem tá falando, só não sei quem tá falando, que eu tô com o Eu, slide Letícia. projetado, eu não tô vendo. Letícia, pode dizer. É, eu não sei se foi falado ou eu acabei não prestando atenção. O hospital nesse raciocínio fictício, ele é privado ou ele é público? É SUS, público? SUS, tá bom. Isso. Diga, Carlos. Levantou a mão? E essa paciente possui um documento de diretivas antecipadas. Tem. Tem diretivas antecipadas, está consciente, esclarecida. Muito bem. Então, estão vendo que quanto mais fatos temos de uma situação, maior a chance da decisão ser prudente. Eu preciso de mais informações, eu preciso explorar o caso para depois deliberar sobre os valores, porque se eu trago os valores junto com os fatos, isso vira julgamento, isso entra na esfera dos preconceitos, discriminações, e a gente não consegue dialogar. Quando os mundos são muito distintos, né, a visão de mundo, a bioética tenta tirar os julgamentos desse diálogo. Não é que não vai acontecer, tá? Eu não quero também romantizar essa conversa de que eu não estou julgando o outro, a crença, o valor do outro. Isso
é da nossa essência humana, né? Julgar coisas, né? Então tá tudo bem julgar, mas o que eu tô dizendo aqui, isso não pode estar na conversa. Eu não posso julgar o outro no diálogo, então isso não é pra estar ali. Tem um momento certo da gente falar dos valores, tá? Então a gente vai primeiro explorar os fatos e depois a gente vai discutir valores. Então, quais são os valores, por exemplo, que aqui estão em conflito? Para Clarissa, tá claro que é o respeito à autonomia. Concorda? Respeito à autonomia. E para o médico que se recusa, qual que é o valor que ele está reivindicando aqui, que também não pode prejudicar? Seria beneficência? Então, fazer o bem para aquela paciente, porque ele entende na terapêutica dele que o sangue vai trazer mais benefícios do que malefícios dentro da medicina tradicional, do que ele aprendeu na formação dele. Então, podemos pensar na beneficência versus o respeito à autonomia. Então, aqui, na discussão sobre os valores, a gente questionaria todos os conflitos envolvidos. Então, o que que te chama a atenção aqui nesse caso? Não precisa, às vezes, ter esse linguajar dos valores, né? Para quem não é da saúde ou para quem não tem ainda o linguajar da bioética, né? Mas o que que te chama a atenção no caso? Isso já ajuda a pensar quais são os valores em conflito, né? Quando você lê assim, o que que te levanta um radar? Pode falar do jeito que vem à mente, não tem problema. É assim que a gente delibera mesmo. A gente não precisa conceitos técnicos para deliberar, a gente precisa de pessoas dispostas a dialogar. Alguém? Vou dar uma dica. Por exemplo, uma coisa que chama atenção: o médico ele pode fazer objeção de consciência quando não tem um outro médico, uma outra equipe para assumir o caso. Então, isso me parece um problema ético, né? Uma cidade pequena, só tem ele, ele diz que não vai operar sem sangue, e aí? A paciente vai ficar abandonada? Isso pode, não pode? É ético? É legal? Então, me parece um problema nessa situação. O médico tem respaldo legal para recusar, para aceitar a recusa terapêutica da paciente? Então, para quem não acompanha as informações, né, a gente sabe que hoje sim tem respaldo legal, né? Comecei a nossa aula dizendo: Supremo Tribunal Federal hoje permite, valida o respeito à autonomia de testemunhas de Jeová. Então, sim, tem respaldo legal. Então, o que te chama atenção, o que te gera um estranhamento, ele é um conflito ético e a gente vai escolher sobre qual deliberar, ok? E aí a gente passa para a deliberação de deveres. E aí que entram a construção dos caminhos intermediários. Porque antes da gente simplesmente, tá bom, vou transfundir, não vou respeitar a autonomia. E o outro caminho extremo, não vou transfundir, vou respeitar a autonomia, mas também não vou dialogar com, vou só respeitar a autonomia dela e vou ferir os meus valores. Tá vendo que são extremos? E entre os extremos tem uma infinidade de caminhos intermediários, uma infinidade de possibilidades de diálogo, de construções, que a gente precisa olhar para esse caminho intermediário. A bioética propõe essa conversa do que está no meio entre os extremos, ok? Para a gente ferir o menos possível desses valores. Porque, de fato, às vezes o médico está reivindicando a recusa, né, da aceitação da paciente em recusar o sangue por desconhecimento. E se eu simplesmente não acolho, eu também não sei os motivos dele e aí pronto, ele não vai operar, então sai do caso. Não é assim, acho que a gente precisa dialogar, a gente precisa trazer para a conversa, né? Então, entre os extremos, a gente vai buscar os caminhos intermediários. E é nesses caminhos intermediários que eu convidei dois palestrantes da Coli para trazer aqui quais são as opções terapêuticas, né? Os caminhos possíveis, quais são as pontes construídas entre os extremos. E eu acho que muito do nosso não respeitar a autonomia vai do fato de a gente não conhecer o universo do outro. Então, acho que o meu objetivo principal com essa aula é mostrar outras visões de mundo, outros universos, outros valores tão quão importantes para o nosso, né? Então, cada um respeitando o seu, e para a gente respeitar, a gente precisa conhecer. Então, eu trago aqui o professor Milton Alves, que é o presidente da Coli de Osasco. Para quem não conhece, vão explicar logo mais o que é a Coli. E Luana, biomédica, que também é uma professora convidada da Coli. Com vocês a palavra para a gente construir esses caminhos intermediários. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com a gente, viu?
Estão vendo meus áudios, meu slide aí, Lumaira? Sim, sim, Ok. Ah, deixa eu clicar aqui para ele passar bonitinho. Tá passando, né? sim. Ok. Bom, para alguns já me conhecem, eu sou o Milton, pertenço à Colide Osasco, e a ideia desta apresentação é justamente mostrar o quão importante é esse meio termo que a Lumaira falou, né? Chegar a um consenso. O que que acontece? Sempre que existe um caso de uma testemunha agindo no hospital, principalmente antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, existiam justamente essas colocações que a Lumaira esboçou, né? O médico acredita em salvar vidas e o paciente acredita que o seu direito tem que ser respeitado. Como chegar a esse meio termo? Uma das maneiras de fazer isso é fazer uma abordagem colaborativa nesse sentido. Como é que a gente faz isso? Essa imagem descreve exatamente o que se sentia. Família de um lado buscando bons tratamentos, acreditando na medicina, por isso vai ao hospital, e de um lado a equipe de médica com seus protocolos, as suas crenças, a sua ideia de salvar vidas. Mas talvez o diálogo não fosse tão simples e houvesse esse afastamento. Daí a nossa ideia de abordagem colaborativa é justamente isso: criar uma ponte, um meio de ligação entre essas duas circunstâncias. Então a COLI, em especial, ela foi usada e foi criada para ser um facilitador. Quando conversamos com médicos, nós falamos para eles que é como se eles estivessem falando um idioma e a família estivesse falando em outro idioma e ambos querem a mesma coisa, que é o objetivo da saúde, de preservar o paciente. Mas o desconhecimento, infelizmente, atrapalhava nisso. Os três pilares que vamos delinear aqui são, primeiro, entender a posição das testemunhas de Jeová. O que elas acreditam? Por que elas acreditam nisto? Isso é interessante. Segundo pilar, quais são as estratégias? Como eu posso cuidar de um paciente de Jeová e que tipo de estratégias a medicina me oferece para isso? E como a rede, a COLI e a rede estrutural dela pode me ajudar. Nenhum paciente chega no hospital como se amarrasse as mãos do médico e dissesse: Você tem que cuidar de mim com as suas mãos amarradas. Nunca foi essa a ideia. Por isso, nosso trabalho é tão importante e muitos médicos, depois que nos conhecem, conhecem a estrutura do COLI, têm realmente se sentido muito felizes com isso. Embora as testemunhas de Jeová acreditem em Deus, tenham sua fé firme e estabelecida, elas acreditam sim na ciência, na medicina. Senão não teria lógica. Por que elas iriam ao médico? Por que elas iriam ao hospital? Se elas não acreditassem na medicina, elas ficariam em casa, o que não é o caso. Então, primeiro ponto a salientar: Testemunha de Jeová não rejeita tratamentos médicos. Elas têm uma restrição com relação à transfusão de sangue. Ponto. Esse é o ponto específico. Então, elas buscam e respeitam realmente a medicina e o hospital. Para aqueles que conhecem a Bíblia, e talvez fique essa pergunta: qual é a base bíblica? Então, de acordo com a Bíblia, Atos 15:20 deixa bem claro e traz essa frase: abster-se de sangue. Algumas pessoas já não perguntaram, não está querendo dizer, talvez lá no primeiro século, onde não se fazia transfusão, será que a ideia aqui não era não comer sangue? Mas a tradução da palavra não se referia à comida. Portanto, a palavra abstenha-se, ela é mais ampla, ela envolve recusar, rejeitar, desviar-se de. Então, por isso, as de Jeová acreditam que abster-se de sangue engloba algo maior. Então, esse é o ponto bíblico. De forma muito clara e específica, as testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue autólogo ou sangue de terceiros, nem aceitam e não doam. A medicina tem trazido muita modernidade e tecnologia, e hoje o sangue não é mais transfundido de forma completa. Ele é subdividido em frações ou componentes primários. Então, para uma testemunha de Jeová, o sangue total ou os glóbulos vermelho, branco, brancos, plaquetas e plasma não são aceitáveis. Além disso,
Microfrações ou frações secundárias, como por exemplo albumina, fibrimogênio, essas são a questão de consciência. E hoje é muito comum os médicos usarem essas frações, até por conta da raridade de sangue. Essas passam a ser uma questão pessoal, no caso das testemunhas de Jeová. No que diz respeito ao sangue do próprio paciente, algumas técnicas têm sido já usadas, mesmo aqui no Brasil, e têm sido muito positivas, com resultados eficientes. A hemodiluição, que é o uso do sangue do próprio paciente, a diálise, circulação extracorpórea, a recuperação intraoperatória de sangue. Essas técnicas serão descritas com mais profundidade pela Luana, mas por isso estamos citando apenas superficialmente elas. O que as testemunhas de Jeová não aceitam é que o seu sangue seja reservado para possivelmente ser usado numa cirurgia futura. Isso não é aceitável, porque elas entendem que uma vez que o sangue saia delas, não faz mais parte. Essas clarezas ajudam os médicos a entender até onde pode ir e onde podem realmente ajudar esses pacientes. Bem, em preparação para esse tipo de circunstâncias, citando o caso que a Luara trouxe, da Clarissa, ela se preparou usando um documento. De acordo com a recomendação de 2016, o CFM deu protocolos específicos de como um documento claro e esclarecido, onde a pessoa faça isso de forma consciente, ela traz é uma procuração para tratamentos médicos, chamamos de diretivas ou DPA. Traz informações do paciente, traz casos, comorbidade que ela tem, uma doença, pressão alta, o que ela acredita ou não, o que ela aceita ou não. E esse documento, ele é aceito como procuração. O STF citou ele na decisão. Logo, ele é reconhecido, ele está acima de qualquer documento assinado, por exemplo, no ato da internação. Por isso, o Testemunho de Jeová carrega esse documento com eles. Eles são incentivados a fazer isso. Em outras palestras, algumas pessoas nos perguntaram: não seria mais prático, num caso, por exemplo, de um acidente, que uma testemunha de Jeová tivesse talvez uma corrente, uma pulseira? Alguns até citaram uma tatuagem. Na prática, parece interessante, mas nenhuma dessas opções é aceita legalmente como um documento. Logo, é sempre interessante quando tem um acidente ou um paciente é levado inconsciente para um hospital, para que não seja dado, por exemplo, um medicamento do qual ele tenha alergia ou não possa tomar, sempre é procurado o nome, as informações e as testemunhas de Jeová procuram deixar esse documento junto à sua carteira de identidade ou à sua habilitação. Então, provavelmente, toda testemunha de Jeová que chegar no hospital, quando os médicos, os enfermeiros procurarem, encontrarão esse documento. Esse documento ele não é só apenas para identificação, serve para a proteção dos pacientes, mas também protege juridicamente o hospital, que decide, e o médico, respeitar a posição desse paciente. Quais são as estratégias, os meios pelos quais, independente da circunstância, uma testemunha de Jeová pode ser tratada? Bem, o primeiro passo tem a ver com a minimização da perda sanguínea. Se o sangue daquele paciente é precioso para ele, porque eu não posso colocar mais, primeiro passo, eu não quero perder parte desse sangue. Então, o primeiro ponto é, no caso da Clarissa, será que ela está com hemorragia? A fratura foi exposta ou não? Então, eu posso primeiro estancar a hemorragia, fazer procedimentos imediatamente para não perder mais sangue. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para evitar com que ela perca mais sangue, a perda continue, eu faço coletas restritivas, eu diminuo a quantidade de sangue para fazer exames. Alguma coisa eu tenho que tirar, mas não constantemente, como alguns hospitais fazem, todos os dias. Isso em si só já me faz com que o paciente fique estabilizado. Outro ponto, aumento ou uma técnica de hemostasia. Eu preciso aumentar o trabalho, estimular a medula óssea desse paciente, como no caso da Clarissa. Então, eu posso dar algumas opções, como eritropoetina, vitamina K, vitamina B12, ácido fólico, são estimulantes para a criação
de glóbulos vermelhos, fixação de ferro, como o próprio ferro. A vitamina C, por exemplo, ajuda muito a fixação de ferro nas moléculas do corpo. Então, eu posso aumentar de forma medicamentosa o nível e estimular a medula desse paciente. Outro ponto, manejo do sangue autólogo. Se ele vai fazer uma cirurgia, eu posso usar a máquina recuperadora de célula, eu posso estabilizar e, como não há mais hemorragia, eu posso esperar um pouco, alguns dias, para que ele responda ao tratamento. E também existe o caso da tolerância à anemia, né? John Land, no início das transfusões, ele determinou que chegasse a 10, regra 10, 30, chegasse a 10, tinha que se colocar sangue. Hoje a experiência mostra que isso não é necessário. Pessoas com 7, 6 estão até bem. Por exemplo, na África subsaariana, pessoas com 5 de HB vivem normalmente. Ao invés dos médicos olharem para números, por que não olhar o paciente clinicamente? Uma outra forma também é aumentar a oxigenação dele, mesmo que seja mecanicamente. São algumas estratégias que estão e são baseadas em artigos científicos que têm sido muito benéficas em testemunhos de Jeová e alguns médicos ficaram tão felizes com o resultado que estão usando também para outros pacientes. De qualquer maneira, isso só funciona se houver uma abordagem multidisciplinar. Por exemplo, no caso da Clarissa, imediatamente ela chegar no hospital, eu poderia falar com o hematologista para fazer um acompanhamento. Se for um caso oncológico, no caso dela é um trauma, tem o ortopedista, tem o hematologista, a nutricionista, são profissionais que podem agregar com seu conhecimento para melhorar a evolução da saúde desse paciente. Nós temos diversos estudos de casos em especialidades diferentes, casos randomizados, que foram publicados que mostram que o gerenciamento correto do sangue do paciente tem sido muito importante. Hoje, essa ciência tem sido chamada de PBM, no qual a Luana explicará profundamente sobre o que é o PBM, gerenciamento do sangue do próprio paciente. E aí chegamos no caso na rede, no terceiro pilar daquela ponte de ligação, que é a COLI. O que envolve então essa rede? Bem, apenas como curiosidade, para vocês terem ideia, no mundo existem mais de 9 milhões de testemunhas de Jeová. No Brasil, 926 mil testemunhas de Jeová. Então, não há como negar. Uma hora ou outra estarão nos hospitais. São pacientes. Algumas pagam seu convênio, algumas pagam particular e outras dependem do SUS. Para ajudar, então, esses pacientes que podem surgir, as Testemunhas de Jeová criaram lá nos Estados Unidos, na sede mundial, o HIS, Serviço de Informações Hospitalares. Esse HIS tende a fazer pesquisas e buscar na informação médica, nas publicações médicas, artigos e técnicas que não usam sangue ou que usam o sangue do próprio paciente. Existem mais de 6 continentes, nos 6 continentes, as Testemunhas de Jeová estão espalhadas. E em cada escritório desses 86 existe um departamento chamado HID, Departamento de Informações sobre Hospitais. E cada HID cuida das colis do seu país. No mundo, mais de 2.000 colis. No Brasil, cerca de 79 colis. O estado de São Paulo tem muita coli, é o estado que mais tem colis. Nós somos da coli Osasco e região. A nossa coli atende cerca de 20 mil testemunhas de Jeová. Somos mais de 50 mil voluntários no mundo e 100 mil médicos experientes. Esses médicos foram visitados por membros da COLI, são médicos experientes que já trataram de outras testemunhas de Jeová e aprenderam como essas técnicas são importantes e passaram a se especializar nisso. Mas é claro que sempre há necessidade de mais, e por isso continuamos a visitar os médicos. Que tipo de trabalho a Coli faz? A Coli tem 4 pontos importantes. Primeiro, apresentações como essa que vocês estão assistindo, apresentações para equipe de bioética, para diretorias de hospitais, para médicos individualmente, feira que tem, congressos, sempre que há esse tipo de assunto de tratamento sem sangue ou envolvendo a Testemunha de Jeová, a Coli pode sim oferecer esse tipo de palestra.
E muitas vezes nós somos convidados a fazer essas palestras, como a Romaira convidou a gente, para conversar sobre esse assunto. Temos também um serviço de consultoria. Sempre que um médico está disposto a cuidar da Nação de Jeová e ele se sente limitado devido a conhecimento, inseguro, nós fazemos com que ele converse com outro médico. No caso, Clarissa, um dos pontos que nós faríamos seria conversar com o médico e entender, doutor, a sua preocupação no caso da Clarissa é a falta do seu conhecimento? O doutor estaria disposto a ver alguns dos artigos que nós podemos entregar para você? Além dos artigos, o doutor estaria disposto a conversar com um consultor, um médico especialista em outro estado para entender como fazer isso na prática? Isso é feito comumente. Inclusive, o CFM traz no seu portal isto. Diz que conferências podem ser feitas entre médicos especialistas. Então, a Colip também faz esse tipo de trabalho. Além disso, nós nos preocupamos muito, e em especial a bioética é fenomenal nisso, do suporte emocional aos pacientes. Um paciente, quando ele está no hospital, ele está longe da família, ele está longe da sua cama, do cheiro do seu lar, ele se sente mal, ele se sente pressionado. Então, nós temos um grupo chamado GVP, Grupo de Visita a Pacientes, que visitam esses pacientes. Imaginem que, no caso da Larissa, consigamos, não na cidade, mas transferi-la, talvez até de estado. Ela vai ficar longe da família, ela vai ficar longe do seu habitat natural. Então, nós conseguimos hospedagem para os familiares e nós fazemos com que ela receba esse suporte no hospital para que ela não se sinta só. Então, a nossa rede de trabalho ela é ampla, ela envolve também esse tipo de coisa. E até questão de medicamentos, às vezes, já temos casos de coli em outros estados que não estavam conseguindo comprar tal medicamento. E aqui em São Paulo a gente conseguiu. Mandou-se a receita e a gente tentou ajudar. E além disso, o que nós consideramos muito importante é o material de pesquisa. Alguns médicos já falaram isso para nós. Eu achei que vocês viessem aqui ler a Bíblia para mim. E na realidade, nós vamos levar artigos médicos randomizados, pesquisas médicas, para que ele sinta que o nosso trabalho é técnico no que tange a esse tipo de assunto. E muitos têm realmente ficado felizes com relação a isso. O site das Testemunhas de Jeová, embora seja um site religioso, existe uma área específica e feita exatamente para os médicos e profissionais da área da saúde. Aqueles que quiserem acessar o QR Code ou esse endereço terão acesso a muitos artigos médicos abertos que tratam sobre esse assunto. Então, nós disponibilizamos para quem quiser ver esse tipo de artigo. Nós somos técnicos, pesquisadores, tudo que fala de tratamento sem sangue, coisa que foi eficaz, eficiente, nós levamos aos médicos. Esse é o nosso trabalho como COLI. Para vocês entenderem, se acaso entrarem nessa parte, é exatamente isso que vocês encontrarão. Então vocês vão ver essa página, tá? Conforme esse endereço aí, jw.org, j.org. Vejam os temas: tratamento médico, bioética, pediatria, doença. Clicando em tratamentos médicos, nós encontramos essa página com várias especialidades. Ao clicar em uma delas, por exemplo, cirurgia vascular, vários artigos. Vamos clicar no primeiro, avaliação de risco de transfusões e avaliação pré-operatória de um paciente. Ao clicar nesse artigo, você vai achar vários artigos abertos. Clicando nesse artigo, por exemplo, o primeiro, e se quisermos podemos traduzir isso, óbvio, você vai ser levado para onde? PubMed, o site mais importante para os médicos. Todo artigo que nós mostramos está lá no PubMed. Nós só organizamos. Temos um abstrato e o médico pode baixar o conteúdo de forma geral, completa. Perceberam então como o nosso trabalho ele é muito técnico, ele visa realmente ajudar o médico a fazer melhor o seu trabalho? É exatamente assim que fazemos. Então, a Coli sempre está à disposição. E detalhe, nós temos plantões. Existe um número do escritório no Brasil, onde se um paciente, não importa o local do país, precisar de um atendimento específico, vai ser ligado para esse telefone
e ela vai acionar a coli da região. E em pouco tempo, um membro da coli estará no hospital. Não importa se é em Rondônia, Acre, interior de São Paulo, a Coli trabalha com isso. Nós, por exemplo, a Coli Osasco, nós temos regionais e existe o plantão. Os irmãos de forma voluntária ficam de plantão para ajudar quando o paciente necessita. Então, esse é o trabalho da Coli. Mas vocês poderão ver agora, na próxima palestra da Luana, de forma técnica, quais são essas opções de tratamento ao uso de transfusão de sangue. Fiquem à vontade. Luana, agora a bola está com você. Olá. Olá, pessoal, boa noite. Então, dando seguimento aqui à palestra do Milton. Meu nome é Luana, para quem não me conhece, eu sou biomédica e vou estar falando um pouquinho aqui na aula da Lumaira hoje sobre as opções terapêuticas das transfusões sanguíneas, daí dando continuidade a essa palestra da Coli, trazendo aí para vocês como conhecimento, com base científica, o que que nós temos hoje de mais moderno aí com relação a essas opções. Eu vou estar compartilhando aqui, vocês só me confirmem, por gentileza. Quando estiver Compartilhando. bem, tudo certo aí, Lumaira? Certinho. Então tá bom. Então, o tema da nossa palestra aqui, então, hoje são as opções terapêuticas das transfusões de sangue. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre uma abordagem para o gerenciamento do sangue do paciente, que tem a sigla em inglês Patient Blood Management, sigla PBM. Então, eu sou Luana, eu sou biomédica, pós-graduada em hematologia clínica e atualmente eu sou aluna de capacitação do PBM pela Unifesp. E para começar, pessoal, trazendo esse assunto tão importante, ainda mais em sequência aí com a palestra da Coli, para trazer para vocês hoje o que que nós temos hoje de mais moderno, baseado em estudos científicos robustos com relação essas opções terapêuticas, né? E para começar, eu venho falando um pouco sobre o que é o PBM, que é essa sigla sobre o gerenciamento do uso do sangue do paciente. E dentre os vários conceitos que hoje nós temos, de vários autores, também das sociedades de PBM, a SBA, a Sociedade Americana para o Avanço do PBM, temos vários conceitos. E um que eu gosto muito é o Franchini, de 2009, de 2019, que ele é um autor italiano que ele fala que o PBM ele é uma abordagem multimodal, multidisciplinar, baseada em evidências científicas, com o objetivo de limitar o uso e a necessidade de transfusão de sangue halogênica. Então, ele traz esse conceito com uma abordagem com muitas estratégias, com uma equipe multidisciplinar baseada em evidências. E dois pontos de atenção com relação ao conceito do PBM, para quem possa já ter ouvido alguma coisa sobre o assunto, o PBM ele não é uma estratégia restritiva à questão das transfusões sanguíneas. É, a estratégia restritiva à transfusão, ela se baseia na tomada de decisão com relação à transfusão, diminuindo os valores de HbHT. Então, o PBM ele não é só isso. E também o PBM ele não é um tratamento de uma anemia pré-operatória. Ele é muito mais que isso. Então, ele envolve muitas estratégias com uma equipe multidisciplinar baseada em evidências robustas. E com tudo isso, o objetivo de limitar o uso e a necessidade de transfusões. E um outro conceito que eu trago aqui também, que eu gosto bastante, para complementar o conceito anterior, é desse pesquisador, desse autor Chander e colaboradores,
É um conceito também bastante interessante. Esse autor é um dos principais autores do PBM. Ele é considerado o pai da cirurgia sem sangue, porque ele já entendeu as questões envolvidas com relação ao uso dos hemocomponentes. E o foco dele nesse conceito do PBM aqui é que o paciente é o centro dessa abordagem. Então, a tomada de decisão ela é totalmente centrada no paciente, baseado em evidências. Então, um complementa o outro, e é isso que nós vamos ver daqui para frente, o que é o PBM e quais são essas opções e estratégias. E pensando nisso, eu trouxe esse artigo que vem falando sobre essas estratégias, né? São possíveis 38 estratégias que nós temos mapeadas por esse autor, Farmer e colaboradores. Esse autor ele é um autor australiano, muito experiente, muito conceituado na área de PBM, e ele vem trazendo, nesse esquema terapêutico, os três principais pilares do PBM e o que, que pode estar, atuando com relação a isso. E o que, que nós vamos observar? Que nesses três primeiros pilares, no primeiro, nós vamos focar muito na questão da otimização das células sanguíneas. É nesse pilar que nós temos estratégias para tratar as anemias e as coagulopatias. Esse primeiro pilar, ele é muito centrado na questão pré-operatória. E nós vamos ver ao longo dessa palestra quais são esses tópicos que nós vamos abordar nesse pilar. O segundo pilar, ele está envolvido na questão de minimizar a perda de sangue e também a questão do sangramento. Ele é um pilar voltado para nós conservarmos o próprio sangue do paciente. Então, aqui ao longo dessa palestra, nós vamos ver também quais são essas estratégias que nós temos nesse pilar para poder fazer isso. Ele coincide muito com a questão do intraoperatório, no momento em que o paciente está passando por um processo cirúrgico. E o terceiro pilar também do PBM é que o paciente ele tem a questão da tolerância à anemia, né? Então nós vamos entender um pouquinho como que nós podemos fortalecer as próprias reservas fisiológicas do próprio paciente para poder tomar essa questão. Então, se nós pensarmos numa mudança no conceito da questão das anemias, deixando de olhar apenas para a questão dos parâmetros de HB e HT, nós temos como melhorar a perfusão tecidual desse paciente. E a partir daí, nós vamos analisar toda a evolução clínica do paciente, para daí então tomar uma decisão sobre o uso ou não dos hemocomponentes, né? Então, nós precisamos ampliar essa nossa tomada de decisão. E na sequência, então a gente viu até aqui o conceito de PBM e o quanto é importante a gente entender e conhecer essas opções terapêuticas. E por que mudar, né? E por que ter? E por que conhecer essa questão das opções terapêuticas? Porque hoje o próprio Manual Técnico de Hemovigilância, ele já tem tudo isso muito bem registrado, que por mais que uma transfusão sanguínea ela seja um processo realizado dentro de todas as normas preconizadas, ela vai envolver riscos sanitários. O que é isso? Ela vai envolver reações transfusionais que podem ser imediatas, tardias, e muitas vezes esses dados eles são subnotificados, né? E por que mudar? E por que fazer diferente? Porque hoje nós já temos estudos robustos a nível celulares, moleculares, a questão do sangue, indicando que há muito mais envolvido do que apenas reações transfusionais imediatas e tardias, né? E o quanto isso pode sim agravar a questão do paciente que está ali internado e as consequências que isso pode trazer. E pensando nisso, é, as agências transfusionais elas já buscam essa implementação do PBM, como é o caso aqui do Hemocentro de São Paulo, que no caso aqui eu trouxe o exemplo para vocês da ProSangue, que já está aí na sua segunda edição do gerenciamento do sangue do paciente.
Também traz um conceito baseado muito no conceito que eu apresentei aqui para vocês, que é uma abordagem multidisciplinar, com muitas estratégias, baseada em evidências, que vai estar olhando para o paciente. Então, um ponto aqui é a agência transfusional, né, os bancos de sangue, eles já estão olhando a questão da segurança do paciente. E todas essas técnicas envolvidas para uso do PBM, ela vai estar envolvida com agentes farmacológicos, técnicas de recuperação de sangue, como que eu vou minimizar a perda sanguínea, a questão das coletas laboratoriais, aderência às guias de transfusão e também isso que nós estamos fazendo aqui, a educação médica através de palestras. Então, isso tem sido fundamental aí para a implementação e o segmento do PBM, nas instituições. E aprofundando um pouco essa questão das estratégias, nós vamos destrinchar um pouquinho na questão dos pilares e alguns exemplos práticos que eu trouxe aqui para vocês conhecerem no que a gente pode trabalhar com relação a otimizar a massa eritrocitária. Então, que é aquele primeiro pilar que nós vamos fazer com que a gente diminua, trate a anemia e as coagulopatias. Então, nós temos a questão de diminuir as coletas laboratoriais. Hoje, muitas instituições, elas têm essas coletas para apenas seguir protocolos, né? Então, e hoje nós já temos estudos robustos publicados que coletas seriadas, de 2 a 5 vezes por dia, apenas para cumprir protocolos em unidade de terapia intensiva, os pacientes eles acabam desenvolvendo uma anemia chamada iatrogênica. E isso, consequentemente, vai trazer para o paciente mais uma patologia, que a anemia hoje ela não deixa de ser e tem que ser tratada. Então, isso é muito importante, essa conscientização da diminuição das coletas laboratoriais. E também nesse âmbito pré-operatório, nós temos a questão do uso de medicamentos super importantes para o tratamento de anemias, como sulfato ferroso, ácido fólico, vitamina B12, eritropoetinas, que também vão ajudar a otimizar a massa eritrocitária e também a questão das coagulopatias. E no âmbito do segundo pilar, falando um pouquinho da questão de minimizar a perda de sangue e tratar essa questão dos sangramentos, nós temos dois pontos hoje muito corriqueiros na assistência, que são muito utilizados, que é a questão dos agentes hemostáticos tópicos, como o tampão de fibrina, e também nós temos os instrumentos cirúrgicos hemostáticos, como o eletrocautério. Então, são procedimentos que podem ser realizados que vão ajudar essa questão de minimizar a perda sanguínea. Tem dois videozinhos que estão correndo aí para vocês. E também o terceiro pilar, nós vamos fechar com esse assunto da questão da tolerância à anemia. Então, realmente olhar nesse pós-operatório do paciente a questão de individualizar a anemia, né? Então, como que nós podemos fortalecer as próprias reservas fisiológicas do paciente? Não tomar uma decisão baseada apenas em valores nos parâmetros de HbHT, olhar a evolução clínica do paciente como um todo e fazer uma avaliação. E também, um exemplo aqui também traz a questão dos expansores de volume, que no pós-cirúrgico eles servem para manter a normovolemia do paciente, que é a questão de manter o volume sanguíneo do paciente estável, né? Que isso vai favorecer, a questão da evolução clínica também. E na sequência, eu trouxe uma ilustração de uma das técnicas que tem sido amplamente utilizadas em muitas instituições no país e tem sido considerada procedimentos padrões em muitas delas. Antigamente, essa técnica ela era quase que exclusivamente para ser realizada em apenas pacientes testemunhas de Jeová. E por ser hoje procedimento padrão, porque é uma técnica que tem sido embasada com muitos estudos científicos comprovando os benefícios que ela traz, de ser altamente segura, de ter baixo custo e proporcionar resultados benéficos a curto e a longo prazo para os pacientes, isso tem sido amplamente utilizada. Ela chama hemodiluição normovolêmica aguda, HNA.
O que que consiste? Num âmbito hospitalar, no ambiente cirúrgico, o paciente, ele no pré-operatório, ele vai fazer a retirada de aproximadamente 2 a 3 bolsas do seu próprio sangue fresco, que durante a cirurgia vai ficar conectado no braço do paciente, e concomitante a gente vai fazer uma proporção de um expansor de volume na mesma quantidade. O paciente ele entra para a cirurgia. Durante a cirurgia, o sangue que seria perdido, ele é um sangue mais diluído, e após ao término da cirurgia, o paciente recebe o seu próprio sangue fresco. Então, hoje nós já temos muitas evidências científicas comprovando os benefícios dessa técnica e ela tem sido amplamente utilizada para pequenas e médias cirurgias e até mesmo em crianças. Então, hoje em dia tem sido considerado procedimentos padrões em muitas instituições. Um outro procedimento também, uma técnica muito utilizada hoje, é a de recuperação intraoperatória de sangue. Ela é um pouco mais complexa porque ela demanda uma máquina que chama Cell Save, e durante um procedimento cirúrgico, âmbito hospitalar, esse paciente ele é conectado na máquina ali, numa máquina no pré-operatório, e durante toda a cirurgia, esse paciente ele fica conectado a essa máquina. Vamos supor que é uma cirurgia de cavidade abdominal aberta. E todo o sangue que seria perdido, essa máquina ela tem um sugador. E todo o sangue que seria perdido até de uma gase, ele é sugado, ele é centrifugado, adicionado anticoagulante. É feito também um expansor de volume na mesma proporção. E esse sangue passa pela máquina, é filtrado, lavado e reinfundido no próprio paciente. Essa técnica também no passado era muito utilizada apenas para pacientes testemunhas de Jeová, e hoje ela tem sido considerada procedimentos padrão em muitas instituições. Então, o paciente hoje, o médico, por ser procedimento padrão na instituição, o paciente testemunha de Jeová ou não, ele é encaminhado a realizar a cirurgia com o uso dessa máquina de recuperação intraoperatória. Então, ela é utilizada para procedimentos de cirurgias de médio a grande porte e tem sido amplamente utilizadas aí em muitas instituições. Luana, tudo que você citou aqui nessa palestra faz parte do rol do SUS? Sim. Hoje nós temos uma lista que chama Relação Nacional de Medicamentos e Equipamentos do SUS, no qual o PBM está dentro de todas essas diretrizes. E tudo que foi falado aqui, e muito mais ainda do que o tempo não nos permite citar, então, muitos desses medicamentos e equipamentos que eu citei aqui, eles constam nessa Relação Nacional de Equipamentos e Medicamentos do SUS, que está aí alinhado com o PBM. E eu quis também trazer para compartilhar aqui com vocês esse documento, né, da Organização Mundial da Saúde, falando da implementação urgente do PBM. Esse documento da Organização Mundial da Saúde de 2023, ele reuniu 230 referências científicas nesse documento para trazer e explicar tudo que está envolvido na questão da implementação do PBM e trouxe como esse título alarmante, né? Implementação urgente. E dentre tantos estudos que estão nesse documento que a Organização da Saúde reuniu, um exemplo de o estudo da Austrália do Ocidental, foi feita a implementação do programa do gerenciamento do uso do sangue do paciente, com resultados extraordinários, principalmente mexendo no bolso, né? Então, teve uma economia aí em insumos em 18 milhões, com resultados incríveis de 28% na diminuição de mortalidade, 21% na diminuição de infecção, 31% na diminuição de AVC e infarto e 15% na diminuição de internação com a implementação do PBM nessas instituições. Então, são resultados importantíssimos para o avanço da ciência e da tecnologia, e também com a situação que hoje nós vivemos, não só de tudo que está envolvido na questão das transfusões, de tudo que já se conhece, tudo que está mapeado, mas também pensando a longo prazo, na escassez,
na quantidade de sangues tipo raros que nós vemos hoje, que é muito maior do que se via antigamente, como que a gente está lidando hoje no dia a dia com isso. Então, a questão do PBM, ela não é só exclusivamente para pacientes testemunhas de Jeová. Então, ela é um âmbito aí para a população como um todo. Então, o conhecimento ele vai agregar esse valor e cada vez mais a gente está aí avançando para que isso seja implantado o mais rápido possível. E para fechar, pessoal, infelizmente, a gente ainda encontra muitas barreiras e existe ainda muito preconceito. Então, eu deixo a frase do nosso colega aí, Albert Einstein, que ainda é mais fácil quebrar o átomo do que um preconceito, mas sabendo que há oportunidades como a Lumaira está nos concedendo aqui hoje, nós estamos quebrando essas barreiras e vencendo aí essas etapas, tá? E meu agradecimento aí em especial, obrigada a todos pela atenção e mais uma vez obrigada pelo convite, Lumaira, e também acolhi. Eu que agradeço, professor Milton, professora Luana. Aprendi demais. Quanta coisa incrível que vocês têm para nos ensinar. E tô de coração alegre aqui, porque eu acho que meu objetivo era esse, é mostrar o quanto a gente tem de opções terapêuticas ali. Você citou por alto 38 opções terapêuticas sem sangue, né? E a gente fica ainda preso no medo de respeitar a autonomia do paciente testemunho de Jeová, né? Eu sempre reforço também nas minhas discussões de bioética o quanto, quando a gente está diante de um problema bioético, né, eu como bioeticista, consultora de bioética dentro de comitês de bioética dos hospitais, o quanto a gente deseja um paciente com diretivas antecipadas, porque isso resolve muitos, para não dizer quase todos os nossos problemas. Porque se não tem diretiva antecipada, e vamos colocar que o paciente está inconsciente naquele momento em que precisa resolver alguma situação, fica uma briga ali entre a família e os profissionais da saúde e que isso só vai crescendo. Então é tão mais simples quando a gente tem conhecimento do que o paciente gostaria antes, do que ele deixou escrito, expresso, seus valores, suas crenças, isso facilita nosso caminho. Como eu disse, não resolve tudo em bioética, mas facilita tanto. Porque, de fato, é o que ele acredita em vida, é a gente tentar manter o respeito à autonomia, trazer dignidade para aquela pessoa nesse momento delicado, né? De doença, de finitude de vida, enfim. Tentar manter estes valores que essa pessoa tanto preservou em vida. Então, muito obrigado por tudo isso. Eu queria abrir aqui para o pessoal, se tem dúvidas, perguntas. Eu sei que a gente combinou até as 9, mas eu acho que vale a pena extrapolar 5 minutinhos, 10 minutinhos, para a gente dialogar. Então, fique à vontade para levantar a mão ou perguntar aqui no chat. Alguém? Aqui é um espaço seguro. Gosto sempre de lembrar isso. A bioética reforça um espaço de pluralidade e diversidade. Então, aqui podemos falar e dialogar num espaço seguro. Enquanto vocês aí tomam coragem para perguntar, eu vou falando. Se vocês quiserem falar também, viu, Luana e Milton, fiquem à vontade. Eu queria destacar também. Uma coisa importante que a Luana falou agora no final, as terapias alternativas, né? As opções terapêuticas são disponibilizadas pelo SUS. Então, isso é um ponto também que gera desconhecimento entre os profissionais da saúde, né? Acha que são terapias caras, inacessíveis, em hospitais grandes, cidades grandes. Eu acho que essa é uma barreira a ser rompida, né? Que são terapias simples, baixo custo, que só basta conhecimento dos profissionais para gerenciar o manejo do sangue. Então, esse é um ponto de destaque aqui. Pronto, falei? Vamos falando e as pessoas vão tomando coragem, ó. Carlos, pode falar? No caso comentado no início, o médico da cidade pequena, ele estava negando o atendimento, né? Porque ele se restringia à questão do sangue, né? Da transfusão de sangue. Mas como existem outros métodos e ele, ali, sendo o único médico, ele precisa ter contato com outros médicos que possam ajudá-lo naquele caso específico, né? Ou para que ele possa dali direcionar para outro lugar. Aí, neste caso, ele pode fazer uso dos trabalhos da Comissão de Ligação para Hospitais, que é a COLI. Então, assim, ele tem acesso a médicos que conhecem as terapias e os manejos em situações que ele desconhece, né? São colegas da mesma profissão,
que vão estar em ligação um com o outro e podem se ajudar nessa situação difícil. Exato, Carlos. Importante reforçar, né? O Milton trouxe o papel importante da colina de justamente fazer essa ponte entre os profissionais de saúde que desconhecem o universo dos testemunhos de Jeová e que esse universo, bem colocado aqui, é imenso, né? Inúmeros testemunhos de Jeová pelo Brasil e pelo mundo. Então não há como desconsiderar o atendimento a essa população. E aí constrói a ponte fazendo justamente o diálogo, né? Olha aqui, temos essas opções, vamos dialogar, vamos conversar, porque às vezes é só falta de conhecimento mesmo. Isso gera insegurança, gera medo e gera preconceito. Pode falar, Milton. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo espaço, Laura. É muito bom sempre falar sobre o trabalho que a gente faz, né? E eu vou citar a frase de uma aluna que foi falado para nós já fazemos palestra, a Luana acompanha na faculdade da Unicid, também aula de bioética para aluno do segundo ano, e muitas vezes quando a professora fala perguntas, aí os alunos falam assim: Ah, eu preparei um monte de perguntas, mas a palestra respondeu tudo que eu ia perguntar. Porque essa é a nossa ideia realmente, trazer informações, né? Só para ajudar um pouco nessa questão do assunto dessa paciente fictícia, uma das preocupações que nós temos quando um caso nos chega como COLI é justamente saber se o documento dela está preenchido corretamente, tá? Se ela tem alguma outra comorbidade, além do acidente em si, se ela está em quadro de hemorragia, a hemorragia foi estancada, e numa situação dessa que ela está estável, qual o HB que ela se encontra naquele momento? O HB dela está perto de 10, de 8, de 7. Tudo isso vai nos ajudar a, no caso, não orientar os médicos, não dizer como fazer, mas quais são as alternativas ou o que tem sido feito em pacientes no Jeová que tem resultado. A morosidade em tomar uma decisão, ela é perigosa, porque quanto mais tempo se discute sobre o que fazer, piora o paciente. Então, quanto mais rápido se decide, melhora o paciente, né? Então, essa ideia de resolver mais rápido é que tem realmente trazido bons resultados em tratamentos como esse. Num caso de uma paciente como esta, não é algo tão complicado não de ajudar, como vários casos que a gente tem da colina nesse sentido, tá? Caso de quebra de fêmur e outras coisas. Então, assim, nós da Colina vivenciamos muitos casos bem mais complexos do que esse, e quando os médicos estão dispostos a nos ouvir ou seguir algumas sugestões ou falar com o médico consultor, os resultados, na grande maioria das vezes, são muito positivos. Perfeito, Milton. E eu gosto de reforçar que o papel do Comitê de Bioética, né, que também está ali dentro dos hospitais, ainda não como uma lei, né, ainda não é obrigatório a nível nacional, mas estamos na luta e construção para que isso aconteça, é justamente, além de deliberar, né, é um órgão consultivo para deliberação moral, então também pode ser consultado, levar o caso para ser discutido com outros profissionais, uma equipe interdisciplinar. Mas um ponto importante de discutir bioética, além de ajudar na deliberação, é justamente fazer a capacitação, a educação desses profissionais. Porque, como você bem colocou, em situações de emergência, a gente não tem tempo para ficar discutindo e perguntando e dialogando muito, porque se tem um risco de morte iminente, a gente precisa rápido, né? E para eu atuar rápido, se eu estou capacitado, eu consigo tomar decisões prudentes e responsáveis. Agora, se eu não estou capacitado, eu de fato vou fazer o que eu bem entender ali na hora, e isso vai ter com certeza sanções legais e éticas, né? Dependendo da sua ação. Então é importantíssimo esses espaços de discussão, porque aqui é um ambiente seguro para a gente discutir um caso fictício. Aqui a gente pode errar na deliberação, né? Porque a gente vai aprender com isso, a gente pode devagar sobre. Então, mais uma vez agradeço, porque a gente precisa fomentar espaços de formação, de capacitação profissional. Mais alguém? Tem alguém com o microfone aberto que eu não descobri quem ainda? A Ellen tá de mão levantada. Ô, Mayra, a Gisele tá com o microfone aberto. Aquela. Achei. Pronto. Ellen, pode falar? Boa noite. Espero que todos estejam bem. Eu queria saber se vocês podem me dar um exemplo
do uso desses procedimentos em pacientes diabéticos, que tanto podem ser testemunha de Jeová como não, né, em casos de amputação. E também referente à última fala da Luana, sobre a escassez, né, das bolsas de sangue. Se o PBM ele pode ser uma futura substituição, porque também ela traz fatores importantíssimos sobre segurança, porque a gente vê muitos casos também que tem transfusão de sangue e às vezes, mesmo sendo o mesmo tipo sanguíneo, há uma incompatibilidade. Ellen, Obrigada, boa Ellen. noite. Boa Pode falar, noite, Luana. Ellen. Boa noite. Obrigada pela sua pergunta, né? Então, essas opções terapêuticas, por mais que o paciente ele tenha ali uma patologia de base que nós chamamos, muitas delas, né? Então, hoje a gente cita aí com base científica aproximadamente 38 estratégias que podem ser utilizadas, né? É óbvio que cada paciente vai ter uma estratégia que vai ser mais adequada, mais iminente, de acordo com cada patologia. Mas, por exemplo, um paciente que teve, paciente diabético, que teve uma amputação, a gente vai tomar todos os cuidados. Então, a gente vai atuar ali, começando pelos três pilares, né? Primeiro, a gente vai tratar, ver se esse paciente tem já está com um desenvolvimento de uma anemia, de uma coagulopatia. Como que a gente pode tratar isso previamente? Então, a gente tem inúmeros medicamentos que podem atuar nesse sentido. Se ele for passar por um processo cirúrgico, como uma amputação, então nós temos as técnicas de recuperação do próprio sangue. Então, mesmo sendo um paciente diabético, ele pode sim utilizar a hemodilição normovolêmica aguda e a máquina de recuperação intraoperatória. Então, para ambos os casos, ele é lógico, tá, gente? Não estou avaliando tudo que está envolvido, mas na maioria dos pacientes isso pode sim ser realizado. E a sua outra pergunta é com relação a A questão, escassez. a escassez, né? Então, Ellen, desculpa, qual que é a sua formação? Eu sou graduanda em enfermagem. Ah, muito legal. Com certeza vai ser aí uma futura promissora aí na nossa área, com certeza. E aí, Ellen, o que é importante a gente pensar, o PBM, ele vem com essa questão da gente ter essas estratégias para que a gente possa limitar o uso ou não fazer o uso das transfusões, porque cada vez mais hoje nós temos estudos robustos, científicos publicados, que as transfusões elas não só envolvem reações tardias e imediatas, elas envolvem tantos aspectos celulares, moleculares, incompatibilidade, como você citou também, e tem efeitos epigenéticos sendo estudados e muitas outras coisas envolvidas. E na questão da pandemia, um exemplo clássico que a gente gosta de citar muito, que na pandemia a gente lidou com a escassez do sangue, a gente conseguiu vivenciar um pouquinho essa realidade. E foi muito difícil, as instituições atuarem com as opções terapêuticas que estão aí há muitos anos, há mais de 30 anos, com bases científicas aí robustas. E no momento de pandemia, a gente se viu numa situação em que muitos profissionais não eram capacitados para atuar com as opções terapêuticas mediante a escassez do sangue, porque a gente na pandemia a gente viveu muito isso. E na pandemia a gente aprendeu na dor, como fazer uma hemodiluição normovolêmica aguda, como lidar com uma máquina de recuperação intraoperatória, como tratar as anemias e coagulopatias. Então a gente trabalhou um pouco com isso na dor. E daqui para frente a gente não quer mais trabalhar na dor. A gente quer trabalhar com plena convicção dos fatos, como a Lumaira mesmo citou, né? Se a gente tem informação, se a gente conhece, a gente, na hora de uma tomada de decisão rápida, a gente não vai titubear, a gente não vai fazer o que estava fazendo há 1000 anos atrás sem base científica e evidência. Então, a gente precisa estudar e aprender no momento de tranquilidade, no momento que a gente possa realmente ter essas estratégias, estudar, se aprofundar, ter evidência científica para que a gente possa trabalhar no momento de urgência. Porque a gente entende que no momento de urgência, se a gente não conhece, vai ficar mais difícil de lidar com a situação. Espero ter respondido aí a sua pergunta. Tudo bem. E Sim, Milton? muito obrigada. Imagina. É,
Boa pergunta sua, Ellen. Eu só queria te complementar essa resposta da Luana, muito bem respondida. Nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde está recomendando, já faz um tempo, o uso dessas técnicas. Por quê? Justamente por conta de situações como citada na pandemia e a questão do número de doadores de sangue está cada vez mais reduzidos. Menos pessoas estão fazendo isso. Logo, o sangue está ficando raro. Uma solução seria o sangue do próprio paciente. Ele é fresco, ele não há incompatibilidade, ele é seguro para o próprio paciente. Outra coisa importante, a questão multidisciplinar, né? Como no caso de se você falou de diabetes, sempre que um paciente vai trabalhar e vai ser atendido com essas técnicas, vários profissionais vão ajudar aquele paciente. Então, não é apenas um médico, né? O anestesista, o cirurgião, todos vão poder colaborar tendo essa mesma visão, esse mesmo enfoque. Um ponto importante também, que infelizmente é uma realidade, já foram feitos estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, em 5 anos, 6 anos de graduação para um médico, ele estuda apenas cerca de 2 horas sobre transfusão. No Brasil não é diferente. Então, o médico, não importa a especialidade, quando ele chega para atuar no dia a dia, ele não tem estudos profundos sobre transfusão, com exceção do hematologista. Os médicos apenas usam o protocolo que existe no hospital. E qual é o protocolo? Chegou a 10 de HB, coloca sangue e ponto. Então, assim, infelizmente, talvez a grade curricular de medicina deveria falar mais sobre transfusões, os riscos, lado positivo e negativo, e os especialistas em PBM perceberam que quanto menos transfusões, menos morbidade, menos mortalidade. E não é porque nós somos São Jeová que estamos falando isso. Isso está sendo constatado dia a dia. Por isso esse estudo do PBM, por isso a medicina moderna está trazendo essa visão, tá bom? Espero ter ajudado com essas informações. Obrigada, Milton. O último que tá com a mão levantada aqui, e aí a gente encerra. Deixa um gostinho de quero mais para umas próximas. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer essa aula, realmente foi bem construtiva para mim. Teve, acho que foi semana passada, eu estava estudando um pouquinho, né, nas minhas aulas sobre a hipovolemia e o choque hipovolêmico, e eu tenho um pouco de mania de começar a pensar no extremo. Se acontece, não sei, um acidente de carros e muitas vítimas de uma vez chegam no hospital mais próximo, vai ter bolsa de sangue para todo mundo? E se começar a ter muita casos, né, de hipovolemia? E eu não ainda, né, não conhecia sobre essa recuperação intraoperatória e agora expandindo, né, saindo só apenas dos pacientes testemunha de Jeová, indo para, né, todos os outros pacientes de outras religiões, enfim, foi muito legal conhecer essas técnicas, né, que eu não conhecia. Eu fico feliz, esse o objetivo, era expandir para outras pessoas além de testemunho de Jeová, né? Porque eu sempre digo, o testemunho de Jeová é super bem informado. Ele sabe e é livre e esclarecido do que quer, né? Ele só quer o respeito e a autonomia. Que nós que precisamos expandir o nosso conhecimento. Então, eu já fico feliz com esse último comentário, que é isso. A gente precisa divulgar mais, se aproximar mais dos mundos para poder dialogar e cuidar com excelência. Muito obrigada, Luana. Muito obrigada, Milton. Até uma próxima. Querem dar a última palavra? Eu gostaria só de fazer um comentário Claro. dessa último comentário que eu não lembro o nome que ela falou, que ela deu sobre essa preocupação, né? Hum. Como essas técnicas têm sido importantes. Em 2018, o Hospital das Clínicas completou 50 anos de cirurgia de transplante de rim. Se eu não me engano, é rim agora. Se não fugir a memória, é rim ou é fígado, mas acho que é rim. Nos primeiros anos de transplantes, gastava-se dezenas de bolsas de sangue. Em 2018, com 50 anos e usando parte dessas técnicas, mais de 50% dos pacientes não recebem uma gota de sangue nos transplantes. A redução foi gritante. Por quê? Adoção de técnicas novas, de um olhar novo para a medicina.
saindo da coisa antiga, do protocolo, de que sempre fazemos igual, estamos acostumados assim, a medicina moderna tem mudado, e isso é muito bom, tá? E alguns procedimentos, como citado pela Luana, foram, entre aspas, usados inicialmente em pacientes de testemunhas de Jeová, de certa forma como cobaias, por respeito à consciência, deu tão certo que passou a ser comum para vários outros pacientes. Queria agradecer a Lumaira o privilégio e estamos à disposição sempre que precisar da gente. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada, Luana. Também queria agradecer, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Lumaira, obrigada por abrir esse espaço para falar de um tema tão oportuno aí, que tem tido grande relevância na área científica. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.